Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Terceira carta do apóstolo João. Terceira de João. Louvo a Deus a todos que estão nos visitando aqui pela primeira, segunda vez. Pastor Bruno, pastor Marcela da comunidade Sara também, que está aí. Vieram fazer uma oração para mim no final. Glória a Deus. Amém? Terceira de João, irmãos, por favor. A partir do verso de número 9, amém? Terceira de João, a partir do verso de número 9. Se você não esteve aqui na quinta, por favor, acesse o site e ouça a ministração de quinta. Como eu falei para quem estava quinta, que hoje é continuação de quinta. Né? Vamos lá, palavras de João. Eu escrevi uma coisa para a igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer entre eles a liderança, não nos dá acolhida, não ouve as nossas palavras. Por isso, se eu for aí, eu farei lembrada a ele a obra que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele acolhe os irmãos, como também impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados irmãos, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. O que pratica o mal jamais viu a Deus. Amém? O que você vai ouvir hoje é, além de ser Bíblia como nós lemos, ela também é uma maneira de viver. Porque esse texto diz claramente, nós devemos imitar o que é bom. O que é bom? O que é o bom aqui? Não é o bom para você. Não é o bom para mim, porque o meu bom é diferente do seu. Certo? Aqui tem vários bons. Por exemplo, um exemplo bobo, rápido. Para você uma pratada de camarão na beira da praia é algo muito bom. Para mim é algo terrível e diabólico. Eu odeio camarão. Mas você ama camarão. Então, quando a Bíblia diz aquilo que é bom, não fala dos nossos gostos, nem das nossas preferências. Amém, querido? O que é o bom que está falando aqui? O bom é a palavra de Deus. É o pensamento de Deus, é a mente de Deus, é o esclarecimento de Deus, é a direção de Deus. É isso que é o bom. Você conhece também aquele texto tão famoso que diz: há caminhos que ao homem parecem bons ou direitos, mas o seu fim é morte. Amém? Existem várias coisas que pelo gosto nós declaramos que são boas. Picanha. Muita. Bastante. Isso é muito bom, é gostoso, mas em demasia mata você. Então, quando fala que nós devemos imitar ou devemos praticar o que é bom, não é cada um sair fazendo aquilo que gosta de fazer, mas é descobrir a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, a mente do Senhor, amém, irmãos? E aí sim, porque tem coisas que para Deus são boas, mas para nós são coisas difíceis. Quer ver uma? Perdoar o seu ofensor. Para Deus isso é maravilhoso, para nós é um quadrado de
passando na nossa garganta. Ouça, por favor, a palavra de quinta, onde eu falava que perdão não é para as pessoas do mundo, perdão é para nós aqui. Nós executamos isso. Você e eu não temos nada que perdoar as pessoas do mundo, porque elas estão mortas nos seus delitos, elas não têm entendimento do que fazem, e não é para esperar nada sublime deles. Agora, de cristãos, nós esperamos no mínimo eu te perdoo, né, irmãos? Amém? Então isso é bom, só para a gente colocar. Então, pensando naquilo que é bom, isso é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, a boa palavra do Senhor, nós como igreja, nós como corpo do Senhor, corpo de Cristo na terra, nós como comunidade, nós como cristãos individualmente, precisamos compreender coisas sobre a igreja. Seu entendimento fácil. E de onde é que nasceu isso que eu vou te dizer? Eu já tenho dito isso em algumas pregações, pontuando alguns ensinamentos nesses dias. Mas o que você vai ouvir hoje serve para você. Você deve imitar isso, porque isso é de Deus. Então presta bem atenção. Quem é que está escrevendo isso aqui, irmãos? É o apóstolo João. Lá em meados de 85 a 95 depois de Cristo. Certo? Sendo que Cristo é contado com 33 anos, mais ou menos, aproximadamente 47 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, não é isso? Os bons de conta aí, para mim não parecer Dilma, né? Fazendo aquelas contas dela maravilhosas. Aquelas contas que ela faz são incríveis. Algo entre 50 anos aproximadamente depois da morte e ressurreição de Jesus. Amém? Está entendendo? Então os apóstolos do Cordeiro, muitos já tinham morrido, mas João era o mais velho deles. Talvez aqui era o único que sobrou daqueles 12 lá. E ele escreveu algo à igreja, a uma das igrejas, da qual ele servia como um apóstolo ali, dando os fundamentos. Só que quando ele escreve, existe um outro líder lá naquela igreja. Sobe do meio do povo uma outra personalidade, um cara chamado Diótrefes. Ele se levanta no meio do povo e a Bíblia diz que ele gosta, preste atenção, não diz que ele diz que ele gosta de exercer liderança, primazia. A Bíblia não diz claramente que ele era o líder da igreja, mas diz que ele gosta de exercer primazia. Ele era uma pessoa que se lançava muitas vezes onde não era chamado. E esse nome Diótrefes é um nome grego que significa, sabe o quê? Nutrido, escuta essa, Diótrefes significa nutrido por Zeus. Não é nutrido por Deus, é nutrido por Zeus. Zeus é o Deus dos gregos, da mitologia grega. Isso é um outro assunto para outro dia. Se fosse o romano, é nutrido por Júpiter. Olha o nome do cara: nutrido, alimentado, abastecido, ensinado por Zeus. Pela inteligência grega, pela filosofia, pelo modo de ser grego. Mas ele estava na igreja. E com certeza por causa da sua inteligência, da sua desenvoltura, da sua oratória, que são coisas características da nação e do povo grego, ele estava no meio da igreja, exercendo primazia, exercendo liderança, sem ser. E quando a carta de João chega, aqui, segundo os historiadores, todos concordam que era a primeira carta de João, primeira carta universal de João. Quando a primeira carta de João chega na igreja, ele não quer receber. E ele também não quer que João vá visitar a igreja. E ele também não quer que nenhum dos discípulos de João
vá visitar a igreja. E ele proíbe os irmãos de receberem aqueles irmãos. Aqueles quem? Os irmãos que vinham da parte do apóstolo João. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Está claro aqui no texto? Né? Além disso, mas como é que ele faz isso? Liberando no meio do povo, disseminando no meio do povo, palavras maliciosas contra João. O que são palavras maliciosas? Palavras tendenciosas, palavras que muitas vezes não são palavras diretas e palavras claras, mas com certeza você já conversou com alguém que enquanto ele está falando, ele não é claro, mas ele sempre deixa a entender. Quantos estão entendendo? Ele sempre faz com que você caia no entendimento sem citar nomes diretamente. E ele usava palavras maliciosas contra os discípulos de João, os irmãos. Nós não sabemos o que é, mas com certeza ele fazia a cabeça da igreja, a ponto de ordenar aos irmãos que não recebessem outros irmãos. E não recebessem também João. Não receber João significa o que, irmãos? Quando ele fala no versículo 9, escrevi uma coisa à igreja. O que significa escrevi uma coisa à igreja? Os apóstolos do Cordeiro, eles davam os fundamentos da igreja. Estavam sendo colocadas bases de doutrina e vida, através dos apóstolos de Jesus Cristo. Aqueles 12 lá. Amém? Então João estava querendo o quê? Levar ensinamentos de Cristo, para que a sua igreja fosse aquilo que é descrito, por exemplo, lá em Efésios 4, 11, 12, né? A igreja se tornasse madura, a igreja se tornasse pronta, os irmãos crescessem na fé, as pessoas se tornassem libertas, as pessoas se tornassem cristãos completos e verdadeiros, amém? Quando você pode entender isso? Era isso que ele queria, mas o Diótrefes não queria isso. Não, eu não quero nenhum ensinamento de apóstolo, nem o João aqui, nenhum não. Eu não quero que ele venha aqui. Eu não quero nenhuma das suas cartas, porque se você vê a primeira carta de João, você já leu, faz todo sentido. Porque a primeira carta de João trata sobre perdão de pecados. A primeira carta de João, no capítulo 1, fala: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A primeira carta de João fala sobre perdão de pecados, fala sobre remissão. Ela também fala, sabe sobre o quê? Sobre os anticristos. Anticristo não é o anticristo, é os anticristos, ou seja, pessoas que já naquela época andavam no meio da igreja, disseminando ideias e ensinamentos anticristãos. Enquanto Jesus manda amar, alguns irmãos andam, olha irmãos, mas tem que ver, né? Tem que amar, mas não é bem assim, já viu? Todo que anda nesse espírito aí é no espírito do anticristo que você está. Pode ser com o microfone ou quietinho aí no meio. Está com a pulga atrás da orelha já. 1 de João. Você não precisa abrir, eu só vou colocar aqui. Fala sobre a vitória sobre o maligno. A vitória sobre, não é a vitória sobre o diabo, preste atenção. Porque o diabo, a figura do enganador, foi vencida na cruz. É a vitória sobre o maligno. Não é a mesma coisa? Sim, sim, mas não. E esse não é um não de negação. A vitória sobre o maligno não é só a vitória de Cristo sobre o diabo, mas a nossa vitória como cristãos sobre uma essência de vida, a essência maligna. Então ele fala: jovens, vocês têm vencido o maligno. Quem que é o jovem? Já sou eu de 15 anos, não. Jovem é aquele de fé juvenil, de fé jovial, aquele que mantém as coisas de Deus e vive na novidade de vida. Esse é o jovem, não alguém de 15, 16 anos, amém irmãos? Esse é o jovem que tem vencido o maligno.
aquele cuja fé vive em novidade de vida. E não alguém novo convertido, como alguém disse. 1 de João fala que não se deve amar o mundo. Fala sobre os anticristos. Fala sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno, a diferença entre eles. Irmão, essa carta não podia chegar na igreja de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ia cair a casa do Diótrefes. Se os cristãos descobrissem, fossem nutridos nessa palavra, fossem abençoados no Espírito Santo, a igreja ia perceber que um dos caras que estava no meio dela e queria exercer liderança sobre ela, na verdade tinha ensinos malignos, ensinos anti-Deus, anticristãos. Quantos estão entendendo? Por isso que ele não quer que essa carta chegue lá. Ele não quer que o ensinamento fundamental do apostolado chegue lá. Mas ele também não quer que João vá, que daí piora, porque João já faz uma ameaça para ele. Quando eu chegar na igreja eu vou pegar ele. Irmão, isso é coisa linda. Isso aqui é um choque. Isso aqui é um tiro de 12 na chamada ética cristã, que na verdade é uma mentirada, é uma diplomacia, é um acordo com o diabo. Um acordo com o diabo. Irmão, vou mostrar para você, segura aí. Porque o que as pessoas estão chamando de ética cristã, na verdade, é medo de falar a verdade de Cristo para o irmão, porque ele tem uma igreja X, uma igreja Y, uma igreja H, e eu vou perder a oportunidade de pregar lá. Então ele pode se tornar o cara mais podre que for, mas ele vai ser meu amiguinho de café, de cumprimentar, fotos, vamos para lá e vamos para cá. Mas se você estiver errado, e você estará, e eu também. Entenda, irmão, esta palavra não é uma palavra que coloca outras pessoas, não, coloca a mim primeiro, vocês depois e todos os outros. Então, é uma diplomacia evangélica. Não há pessoas, por exemplo, como João, todo mundo fala João Batista, profeta. O João Batista está lá batizando no Rio Jordão, pá, batizando e tal. Aí passa o rei Herodes lá em cima, carruajona. Espera um pouquinho, pessoal, vou batizar, mas não. Para essa carruagem aí. Abra a janelinha aí. É o Herodes que está aí, né? Essa mulher que está com você dentro do carro aí, não é sua não. É do seu irmão, viu, seu irmão? E hoje as pessoas pensam que profetas é revelar CPF dos outros. E aí não importa o quão ruim você seja, não importa quão maligno você esteja se tornando, o caminho que você está tomando é errado, o que você está fazendo é errado, você está mexendo com coisa que não deve, mas em nome de uma tal amizade que é muito mundana, porque a amizade assim é amizade mundana. Se você tem alguém que se diz seu amigo e seu irmão e não te diz que você está indo no caminho errado, essa pessoa é qualquer coisa, mas amigo seu ele não é. Não é? Porque ele está vendo você para o erro e não fala nada. Mas você e eu gostamos de pessoas assim. E depois fica lá no Facebook, odeio gente falsa. Se mata. Pula do viaduto então, Você não odeia gente falsa nada. A gente ama os falsos, porque os falsos falam mel aos nossos ouvidos. E aí, você acha que eu estou bonita? Tá linda, tá nada. Irmã, hoje você errou, irmã. Irmã, hoje você errou. Irmão, e aí, cara, você acha que eu emagreci? Rapaz, você tá fino. Tá fino que nem uma jubarte. Você não sabe o que é jubarte, vai procurar. A gente ama isso. E a gente desenvolveu uma personalidade tão fraca, tão tosca, tão débil, que se o irmão falar, cara, tem um furo na sua camisa, aquele irmão não serve mais. Ele me magoou. Hoje, nós vivemos no meio de uma geração que se magoa com a verdade e ama a mentira. E a Bíblia diz, aquele que ama a mentira,
Então hoje há, irmãos, hoje é noite de revelação. Hoje há um comércio de púlpitos. Tem outro pastor Bruno aqui, poderia falar no meu lugar tranquilamente. Há um comércio. Então, eu me torno amigo dele, ele se torna amigo de mim, nós dois se tornamos nos amigos do outro. Mas nunca houve, talvez no nosso coração, eu amo você, eu amo o Bruno, eu amo o Eduardo, eu amo o Dé, eu amo, nós somos irmãos. Não. Eu vejo por trás uma oportunidade de sair por aí pregando coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pouca gente faz amizade com aquele pastor lá do bairro das Oliveiras. Sabe onde é o bairro das Oliveiras? Quem sabe onde é o bairro das Oliveiras? É o lugar mais longe que você imagina. É lá na Serra. Ele tem uma igreja lá de 2 membros. Quem quer chamar aquele cara para alguma coisa? Agora todo mundo quer ficar junto com o... E aí aquele cara pode ser quem for. Eu vou ficar ali adulando ele, porque eu estou atrás de uma outra... Irmãos, isso aí é uma pobreza de espírito, é uma coisa tão desgraçada. Mas é o que mais tem. Nós não falamos mais a verdade para os outros, porque a gente está negociando uma oportunidade de pregar, de ir numa conferência, de ir não sei na onde, de ir no fulano de tal. E se aquela pessoa tem um nome aí que a gente não fala mesmo. Não fala. A grande maioria dos cristãos brasileiros, se ele está num lugar, num estádio, num auditório, numa igreja, e é convidado um pastor X da televisão, a grande maioria não analisa o que ele está dizendo. Só dá glória a Deus pelo que ele está dizendo. O cara começa a colocar, por exemplo, uma doutrina de testemunha de Jeová no meio da palavra, a maioria das pessoas não percebe. Não percebe. O que você está falando é loucura. Não, tem um pessoal do discipulado aqui, você pode perguntar. Um dos testes mais fantásticos que nós fazemos no meio do discipulado é dar aulas de mentira. Aulas de mentira nós pegamos a Bíblia, torcemos a verdade e falamos para os discípulos. E falamos, o que eu falei de errado? Nada, tem gente que chora. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando desta. Tem gente que chora, né, Wellington? Tem gente que dá glória a Deus, mas eu estou falando mentira. Mas você não sabe quando eu falo mentira. Esse é o seu problema. Você se tornou um espectador aos domingos. Você não lê a Bíblia, você não tem nada com Deus. Qualquer um vem aqui e engana você. Você não saberia a diferença entre um ensino de um testemunho de Jeová e um ensino da palavra de Deus. Porque para muitos, o Espírito Santo ainda não foi revelado como uma pessoa. Ele é o poder de Deus. Isso é testemunho de Jeová. Eu falo, irmão, porque eu fui testemunho de Jeová. Então eu sei do que eu estou falando. Então ele mandou uma carta lá, e aí o que acontece? Agora vamos por ponto. Ele não queria que a igreja soubesse todos os ensinamentos que a primeira carta de João tinha, que eu já falei para você, porque a casa dele ia cair. Então o que ele fez? Ele, com palavras maliciosas, foi deturpando a figura de João e dos demais, para que se aqueles irmãos simplesmente encontrassem com João, tapassem os seus ouvidos imediatamente. Aí aquele homem é aquele cara que o nosso líder fala, olha lá, nem ouve o que ele vai dizer. E aí pense comigo, irmão, pense comigo. Como é que eu faço isso dentro da igreja? Usando a Bíblia, é lógico. Ninguém vai entrar aqui com uma capa preta, uma estrela, um pentagrama, bode morto, jogando sangue. Aí alguém acha que, eu acho que alguém aqui eu acho que aquele cara não é de Deus. Não, vai entrar bonito, dando glória a Deus, com a Bíblia na mão. E para você que não entende, não viu isso, o diabo prega para Jesus em Mateus 4 e Lucas 4, no monte lá na tentação, ele usa o Salmo 91, já falamos sobre isso. Como é que o diabo engana hoje, irmãos? O mundo. Como é que o diabo engana o mundo? Na sedução,
na vaidade de tudo que o mundo tem. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, amém? Mas como é que o diabo trabalha para enganar a igreja? Usando a Bíblia, usando os versículos da Bíblia, sem a essência do Espírito Santo. É assim. O diabo engana na igreja usando a Bíblia. Ele vai usar o que aqui? Pense. Por isso João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele escreve assim, ó: filhinhos, provem se os espíritos procedem de Deus, porque há muitos falsos profetas por aí, enganando muita gente. Isso é 1 de João 4:1. Isso é coisa antiga, irmão. Amém? Alguém pensa, então vai entrar um enganador e vai fazer a gente beber cachaça com fumo. Cachaça com fumo. Não. Cachaça com fumo, maconha e droga já acabou para você. Amém? Eu vou tirar a essência pela qual você é reconhecido como discípulo, como irmão. Sabe como é que é o nome dessa essência? Amor. João, o mesmo João no Evangelho, ele escreve o que Jesus disse. Capítulo 13. Nisto vocês reconhecerão os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então o que vem a ser discipulado? É trabalhar com todas as forças para que esse amor seja fundamentado em você e você ame. Discipulado não é passar 10 cartilhas, 10 livros. Eu fui discipulado por ele. Não adianta nada. Maior mandamento, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu. Ao Diótrefes, aonde que o Diótrefes trabalha? Ó, com palavras maliciosas, ou seja, usando textos e coisas, ele incita os irmãos a não receberem outros irmãos. E não falarem com outros irmãos que é daquela banda. E para isso eu uso Bíblia, lógico. E deixa eu falar, irmãos, para uma igreja menina, para uma igreja infantilizada por líderes dominadores, porque todo lugar onde existe um líder dominador, existe uma igreja infantil. Eu não ensino você a pensar, eu não ensino você a ter comunhão com Deus, eu não ensino você a ser um homem perfeito, maduro, capaz de tomar decisões, capaz de falar com Deus, capaz de ser para Deus. Não. Tudo que eu ensino, tudo que é ensinado aqui, tudo que é ensinado no discipulado, tudo que é ensinado nas células, de alguma maneira, por mais maravilhoso que tem que passar por mim ou por algum dos líderes. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você já viu isso em algum lugar? E alguém diz, mas aquele homem é bem intencionado. Como diz um amigo meu, escute, existem mestres enganados e mestres do engano. Existem muita gente no púlpito que está enganado, irmão. Ele não conhece o Evangelho. Ele fala sobre o Evangelho como alguém que decora versículos e monta um esboço. Mas ele não passa a essência do Evangelho. Ele prega, ele dá a volta lá, daqui a pouco ele está, agora vai sair com Deus. Ele pega e traz tudo de volta. Ele puxa. Então o Diótrefes fez isso. E ele faz assim, eu quero ler com você o verso novamente. Ele não está satisfeito com essas coisas, nem ele acolhe os irmãos, como impede aqueles que querem fazê-los e os expulsa da igreja. Vou até tomar uma água agora. Sabe uma coisa que não entra na minha cabeça? E não entra na minha cabeça porque eu proíbo de entrar.
Eu revisto a minha mente com Cristo. É essa história de pessoas proibirem irmãos de falar com outros irmãos. Líderes grandes, famosos, de igrejas grandes, igrejas cheias de frutos, como estão escrevendo aí, frutos. Que fruto? Como diz um homem de Deus, igrejas cheias de pessoas vazias. Pessoas que eu não liberto. Pessoas que eu não emancipo. Pessoas que eu não trabalho para que elas sejam maduras, ministros de Deus, tais como eu, tais como outros. Não. Você é sempre algum tipo de coisa maravilhosa, mas abaixo de mim. Quantos estão entendendo? Líderes da televisão, líderes de qualquer outro lugar, que dizem em reuniões ocultas, irmã, aqui, vou arregaçar, velho. Que dizem em reuniões ocultas assim, à noite pregam sobre o reino, à noite pregam sobre o reino, e de manhã chamam os líderes e os proíbem de visitar os irmãos em outras igrejas. Pergunta: que espírito é este? Eu não estou falando quando nós temos um líder, quando nós temos uma banda de música, que tem um culto de domingo à noite, onde o Anderson vai cantar, o Tiago vai cantar, tem uma escala, eu sou uma pessoa de ministério, eu sou uma pessoa que tenho responsabilidades na minha igreja local, amém? Você está entendendo isso? Não estou falando disso. Eu não estou falando assim, ó, hoje eu fui convocado a pregar, então eu já tenho um compromisso, irmão. Por causa do meu compromisso, eu não posso ir ter com você. Mas quarta-feira tem culto lá, quarta, então eu vou lá, cara. E não é só culto, não. Olha, vamos tomar um café ali. Cara, você tem que tomar café num lugar escondido. Porque se o líder seu, o pastor passar e ver você tomando café comigo, você está frito. Porque se juntou com aquele cara, com certeza você está tramando alguma coisa contra nós. O que um homem pode fazer contra a igreja? Tem um monte de gente, irmão, há 2000 anos que a igreja está na terra, o diabo e todo o inferno, e todo o poder do inferno tem se levantado para destruir a igreja. Sabe o que acontece? Nada. Governos do mundo inteiro durante 2000 anos se levantaram. Governos que fazem esse governo aí que está aí hoje parecer brincadeira de criança. Você pega a Idade Média, o primeiro tempo da igreja, onde os imperadores romanos estavam lá matando cristão igual mata mosquito. Sabe o que aconteceu com a igreja? Ela crescia mais ainda. Quanto mais matava os crentes, mais a igreja crescia. Irmão, a igreja é indestrutível, porque ela é sustentada pela palavra de Jesus. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ainda que você morra, quando eu chamar o seu nome, nem os portões da morte podem te segurar. É isso que quer dizer. Eu não estou falando, irmãos que querem visitar, como já aconteceu aqui, não vou citar que os irmãos já foram libertos. Eu quero visitar a fazenda Hare Krishna, eu quero comer aquelas comidas, eu quero botar as roupas dele, eu quero colocar aquele colar, quero que alguém bote a mão na minha cabeça, quero que alguém faça aquele negócio, eu quero ficar enfeitado. Eu não estou falando disso. E pasmem, quando o pessoal foi lá, comeu pizza, alguns ficaram endemoniados, mas é outra história. O pessoal ficou alegre lá, não tem até fotos, Orlando? Tem, o pessoal foi lá. Foi lá no Hare Krishna, cara. E alguém perguntou, cara, você tinha que ter proibido isso. Eu falei, não, veio pedir. Para que você quer ir lá? Não, eu quero lá, eu quero ir lá ver aquilo. Quero lá testar minha fé, eu quero ver o que é. Foram lá, testaram a fé, foram reprovados, perderam na discussão. O mestre lá, perderam. Mas pelo menos teve uma pizza. À noite alguns ficaram endemoniados, a gente libertou. E estão aí até hoje com Jesus, está aqui. Né? Aleluia. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo falar de irmãos que querem ir a centros de espiritualidade duvidosa ou demoníaca. Estão entendendo, irmãos? Eu não estou querendo
Eu não estou falando de irmãos que da igreja querem ir no dia 12 para alguma cidade vizinha fazer algum tipo de coisa estranha. Não estou falando isso. Sabe por que eu não estou falando isso? Porque cristãos não fazem isso, não desejam isso. Nenhum cristão que se preze, espera o dia 12 de outubro, cheio de vontade de colocar uma cruz nas costas, entrar na Dutra e para encontrar um sei quem lá não sei na onde. Eu falo isso como uma pessoa que já fez, eu já fui, irmão, 3 anos seguidos para essa cidade vizinha, né? Para fazer evangelização. Inclusive, quase prenderam nós. Aleluia, né? Mas tudo bem. Deu um probleminha, alguns, não vou falar agora. Certo? Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando você que está aqui essa noite, você que está ouvindo e vai ouvir depois, que tem um irmão que é da Igreja Batista, que tem um irmão que é da Assembleia de Deus, que tem um irmão que é da Deus e Amor, da Presbiteriana, da Metodista, da Brasil para Cristo, sei lá, irmão. Que tem um irmão que é lá do TAP, que tem um irmão que é da Poema, que tem um irmão que é da Sonho de Deus, que tem um irmão que é não sei de onde aí que é. Aqui, você está aqui hoje, fala, cara, vai ter uma conferência lá na Sonho de Deus lá. Eu quero ir lá. Por favor, irmão. Se é para edificação, se é para receber mais de Deus. E às vezes não tem nem muita edificação e nem você recebe mais de Deus, mas você conhece um monte de irmão bacana, vai. E eu estou dizendo aqui para você, ó, vai lá e tira bastante foto e põe no Face, que ninguém da liderança desta igreja vai xingar você, prender você, disciplinar você, amaldiçoar você, entrevistar você e botar uma câmera em você. Sabe por quê? Porque você está com seus irmãos. Talvez eu não os conheça, mas eles são os seus irmãos. Eles são os meus irmãos. E eu não tenho que ter medo dos meus irmãos. Ainda que um creia que Jesus vai voltar antes do arrebatamento, outros creem que vai voltar depois. Uns creem no milênio, outros creem antes do milênio. Um crê que orar em língua é de Deus, outro crê que você está ficando louco. Eu não quero saber. O apóstolo Paulo diz, quando você juntar com seu irmão, não se junte para discutir opinião, discutir doutrina. Lembre-se de quem vocês são e no que vocês estão unidos em Cristo, no amor, em Cristo. Irmão, sabe uma coisa? Não me interessa se Jesus vai voltar antes do arrebatamento ou depois. Interessa que eu estou no céu e ponto, acabou. Se eu tiver que passar tudo isso aí da grande tribulação, com Jesus eu vou passar. Se ele quiser vir tocar a buzina aqui agora, pô, que é o que eu creio. Já preguei sobre isso aqui. Eu creio que a igreja não passa pela grande tribulação. Mas se Deus falar, você errou tudo, eu quero passar. Nós vamos passar, Jesus, vamos embora. Isso não é fator de desligar um do outro, irmãos. Isso não é a conversa que um cristão tem que ter quando encontra o outro. Irmão, como é que você está? Você está firme em Jesus? Você está perseverante na sua fé? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem amado? Você tem evangelizado? Essa é a conversa. Oi, tudo bem? Leu Teologia Sistemática, volume 79, 74? Cara, não vi. Você é do Calvino? Quem é Calvino? Ele não é do Calvino. Paulo já disse em 1 Coríntios 13, quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meios dos quais crestes. Quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz, irmãos? Quem é o Salvador? Quem é o Senhor? Se você é calvinista, se você é arminianista, se você é qualquer coisa ista, esse problema é seu, cara. Eu não vou entrar em debate com você sobre isso. Eu creio que uma vez salvo para sempre. Ótimo, então seja salvo para sempre. E eu também quero ser salvo para sempre. Pronto. Vamos passar para a próxima conversa? Como é que você está, irmão? Como é que está a família? E aí, cara? E aí, está tudo bem? Não, mas eu quero discutir as institutas de John Calvin. Existe uma tonelada de irmãos que não conversam mais com outros, porque lê um livro de teologia sistemática hoje de tarde e acha que agora é o paladino da justiça. É vocês mesmo, a rapaziada da faculdade aí, ó, das faculdades de Pina, vem aqui brigar comigo. Pronto. Irmãos, um cara chamado John Piper me ensinou uma coisa: não desperdice o seu púlpito. Então,
Segura aí. Quanto mais, preste atenção que estranho, quanto mais eu sei do amor de Deus, mais longe de você eu fico, porque você tem uma opinião diferente de mim sobre a volta de Jesus. Quanto mais de Jesus eu estudo, menos eu amo, menos eu evangelizo, menos eu oro, menos eu me dou, menos eu estou na rua, menos eu estou com você. Para que serve esta porcaria de teologia? Este lixo, isso é um lixo. Porque as pessoas estão ensinando o seguinte, olha, parece time de futebol. Corinthians, 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 Timão, Timão. Vai na frente, Timão. Eu sou do São Paulo. Satanás, maldito, pega ele, bate nele. Arranca ele, porque essa igreja aqui é do Corinthians. É o todo-poderoso Timão. Aí, está até na Bíblia aí, Corinthians. A igreja de Cristo não é time de futebol, não é partido político, não é filme que eu prefiro, não é nada disso, é um reino perfeito. É um reino que não está dividido. Ah, porque Jesus falou, irmão, um reino dividido, aí ele vem e traz o reino do Pai, e o reino do Pai está dividido, então Deus perdeu. Então eu vou te falar, abandona Jesus, porque está falido. Porque se Jesus Cristo na cruz do Calvário não tem poder em si mesmo como Deus encarnado, para sustentar uma igreja e um reino na sua mão, de maneira que ela não se divida, ele não é Deus. Ele nos deu uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Espírito. Eu congrego aqui, o Bruno congrega em Taubaté, o outro congrega em Tremembé. A igreja local é descrita na Bíblia, aos Efésios, aos Coríntios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, amém? São igrejas nas cidades, igrejas locais. Não estou falando sobre isso. Mas você não encontra em nenhum lugar da Bíblia um Tessalonicense falando, olha, vamos dar um chego lá em Corinto. Você não viu? Viu o quê? Não, eu fiquei sabendo que hoje à noite o apóstolo Paulo vai pregar lá em Corinto. Vai ser demais, cara. Vamos para lá? Não pode. Que senão eu perco o meu cargo. É você mesmo, cara. Senão eu perco o meu cargo. Tem um monte de crentes infantilizados nas igrejas, com cargos de não sei do que eles obedecem a esses déspotas espirituais, com medo de perder o microfone, o teatro, a música, o diaconato, não sei o que. Então eu ouço uma ordem absurda, o Espírito Santo fala comigo, ei, está errado, mas eu seguro e obedeço, porque eu chamo isso de obediência. Eu chamo, irmão, espera só um pouquinho, parênteses. Você tem que entender, eu já falei aqui, que toda a obediência debaixo do céu, ela é limitada. Limitada pelo quê? Pela verdade. Porque eu já falei, o Paulo já falou, se eu ou um anjo do céu vier e vos anunciar outro evangelho que vai além desse, você faz o quê? Considera maldito, anátema, Gálatas 1, 8 e 9. Aí eu chego agora, porque eu sou o líder, e todos me devem obediência. Não, você não me deve obediência. Você deve obediência ao evangelho, que eu porto. Porque o dia que eu deixar de portar Cristo e o evangelho, e começar a falar mentira e caraminhola desse púlpito, sai fora de mim. Entendeu, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? O dia que eu, como líder dessa igreja aqui, falar coisa contra a palavra de Deus para você, sabe o que você tem que fazer comigo? Bota a mão nos ombros e fala, acorda agora em nome de Jesus. E não falar, o Cristo falou, então o Cristo falou, está falado. Não, senhor, nesta comunidade, nessa igreja aqui não. Você vai aprender a obedecer os seus líderes, enquanto os seus líderes obedecem a Deus. Que se entra um diabo aqui, vocês vão tudo para o inferno. Então, irmão, se entra alguém aqui e vai falar aqui, ó,
Se eu fosse você, separava da sua mulher. Quem falou? Os exemplos que eu estou usando aqui, não estou usando a esmo, eu estou usando porque eu já ouvi. Eu já vi líderes em gabinetes pastorais dando este tipo de conselho. Eu estava lá. Não lute, pare de lutar, abandone. Mas ele é o líder. E sabe o que as pessoas fizeram? Fizeram, irmãos. Você não sabe, por mais banalizado que esteja sendo nesses dias, por mais chacoteado que esteja sendo nesses dias, você não sabe como esse local e esse instrumento é poderoso. Não isso, é lógico. Mas está na igreja, com o microfone, na posição de ensino. Eu posso mandar você para o inferno. Eu posso te ensinar a ser um demôniozinho, usando versículos. Você não me perceberia, a grande maioria que está aqui. Porque para eu ensinar você que você não tem que falar com os irmãos da Batista nenhum, ninguém vem aqui, ninguém vai lá, ninguém faça nada disso, eu vou usar a argumentação humana em cima da palavra. E você, talvez, muitos daqui não iriam me perceber. Por isso, irmão, olha a pessoa que está do seu lado, por favor. Fala assim, ó, leia a sua Bíblia. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, ore a Deus. Fala com Deus, irmão, pelo amor de Deus, cara. Aqui nessa cidade tem isso aqui, irmão. Ei, Jesus. Os caras andaram escrevendo por aí, falaram assim, olha, cuidado para não julgar, quem julga, conversa para criança. Vem falar essa história de julgar para mim. Primeiro, irmão, primeira coisa, Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você medir será medido. Não está, você não está entendendo o que ele está falando. A palavra julgar vem da, não julgueis, vem da palavra grega krinos. Sabe o que significa isso? Proferir sentença condenatória. Isso é julgar uma pessoa. Se colocar na frente dela na posição de juiz e proferir uma sentença de condenação contra ela. É isso que significa não julgueis uns aos outros. Agora você pega 1 Coríntios 5 e 1 Coríntios 6 e você lê o apóstolo Paulo dando um belisco na igreja falando, por acaso não existe no meio de vocês alguma pessoa com sabedoria e entendimento para que possa julgar as questões do povo? Porque o povo está se mordendo aí, ó. O povo está na bagunça. O filho lá, o filho do homem lá, está tendo relação com a mulher do pai. E ninguém fala nada, ninguém julga as coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque com essa palavra aí, as pessoas dando para uma igreja menina, uma igreja que não estuda, uma igreja sem profundidade, eu falo essa frase, olha irmãos, melhor não julgueis para que não sejam julgados, amém, amém, amém. Aí eu deixo o diabo passar, eu deixo o errado continuar, sabe por quê? Porque eu acho que isso é julgar o outro. Então nós vamos ter que mandar, isso aí irmão, é espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel é a Jezabel que lá em 1 Reis mandava matar os profetas. Profeta aqui tem o significado de a voz de Deus. Quando Deus começa a falar no meio da igreja, eu vou ter que cortar esse cara, eu tenho que cortar, não é falar abobrinha, viu irmão? Que também não venha com abobrinha não. Mas é apontar o erro, irmão, porque a igreja tem coisas erradas, amém? Tem. Nós nos comportamos às vezes de maneira errada. Mas a questão é, se você da igreja X tem tanta luz, tem tanto do Espírito Santo, você vai abandonar a gente na ignorância e não vai deixar ninguém vir aqui trazer a luz para nós, é isso então? E eu não vou deixar você ter amizade com os irmãos da Assembleia, da Batista, da Metodista, sabe por quê? Porque vai que eles falam alguma coisa para você, falam o quê? O que eles podem te falar? Se te falar mentira, você tem que estar maduro para entender e separar verdade de mentira. O que o Paulo falou muito bem, examina todas as coisas,
retém o que é? Você tem que estar treinado para isso. Você tem que estar amadurecido. Opa, peraí, esse discurso aí está estranho. Irmão, já participei de 1000 conferências e 1000 cultos, onde eu tive que arrancar 90% da mensagem e jogar fora. E eu tenho certeza absoluta, e por favor, faça isso, que enquanto muitas vezes eu estou pregando, você pega 1% do que eu estou falando. Mas se esse 1% for Jesus, segura com todas as suas forças, irmão. Agora, que história é essa de reunião de porta fechada? Olha, não quero ninguém nessa igreja, hein? Ninguém. Está com medo. Que nem o Diótrefes. Diótrefes era um líder medroso. E o medroso, ele tem que se entrincheirar atrás de pessoas mais fracas do que ele. Então eu não posso deixar que a minha igreja, que fui eu que inventei tudo isso, esse símbolo foi eu que inventei, esse nome aqui, ó. O que vale aquilo? O que vale isso, irmão? Vale nada. Você está agarrado nisso aqui? Petra não é nome de denominação. Petra é uma maneira bíblica de se viver em adoração a Deus, vivendo em missão a Deus e tendo relacionamento com Deus e com o próximo. Amém. Então você que congrega aqui, que é daqui, querido, ó, na oportunidade, escute isso aqui, na oportunidade que você tiver de visitar o seu irmão, vai. Estou dando a ordem contrária. Vai, cara. Vai lá. Vai lá encontrar os seus irmãos da Assembleia. Vai lá participar de um culto de fogo puro. É bom também você dar uma eletrizada de vez em quando. Vai. Os irmãos da ala mais tradicional. Vai lá ter um estudo bíblico que você vê que é bom. Porque senão eu tenho que mandar atenção, quem aqui escuta BBN? Levanta a mão aí, levanta a mão. Bora. Esses irmãos não são de... Você já escutou a rádio BBN? Se você não escutou, põe lá, 93.5, não é isso? Para de escutar besteira e escuta a rádio BBN. É Bíblia, irmão. É coisa boa. É cedo, à tarde, à noite. Os hinos eu não gosto muito. Os hinos, a música, eu não gosto muito. Mas eu não gosto é uma coisa. Amém, irmãos? Não é o estilo musical que eu gosto. Eu não estou dizendo que aquilo não é de Deus. Amém, irmão? Preste atenção, por favor. Mas é só... Na hora que está tocando aquela música, eu vou dando uns glória a Deus, aleluia, daqui a pouco entra a palavra e eu pego de novo. É coisa boa, amém? Porque se eu não deixo, ou proíbo, ou coloco, líder meu que for pego em tal lugar, é infiel, não é um dos 12, dos 13, dos 14, sei lá dos quantos, que andam comigo, então não tem aliança. Mas que desgraça de aliança eu estou construindo. Que se eu construo uma aliança com você, você tem que quebrar com o outro. Um dia um homem deste vale do Paraíba achou, desculpa a expressão, irmão, deixa eu ver quem está aqui na plateia. Achou que era algum tipo de prostituta. Me convidou para um restaurante, o melhor. Não estou brincando não, tem testemunha aí. Rapaz, comemos, hein? Eu comi, irmão, do bom e do melhor, porque eu não sou bobo também, né? Vamos comer primeiro, depois ele fala, depois a gente vai ver o que vai acontecer. Comi, irmão, comi, hein? Tava bom. Então você não quer ser um dos meus filhos, um dos meus garotos do poder? Não quero não. O cara levantou na minha frente na hora e foi embora. Estava dando jantar para me comprar. Irmão, como na casa da minha mãe, eu como em casa. Como bem. Não estou com fome.
Outros me levaram a uma cidade pitoresca das montanhas, pitoresca. Eu tô eclético. Ih, rapaz, no melhor hotel, aquelas pessoas. Olha, vejam os nossos pastores, o pessoal jogando tênis. Esse aqui é tênis de mesa. Olha. E aí, irmãos? E aí, querido? Você já é um dos nossos? Está conosco? Eu, não. O cara tirou a mão. Ele não está conosco. Eu estou com todos aqueles que são de Deus. E todos que são de Deus estão comigo. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de um só Pai. E como temos um só Pai, todos somos? Então eu vou lá na África, na igreja, eu encontro quem? Meus irmãos. Eu vou lá no Japão, eu encontro meus irmãos em todo lugar. Repito, é lógico, irmão, você é uma pessoa de responsabilidade, você é uma pessoa do ministério, e você vai servir ao Senhor naquele dia, por favor, não saia sem avisar, porque daí é falta de educação e de compromisso, amém? Eu não estou falando disso. Eu estou falando um dia lá, que você está na sua casa, lá, sabadão, quarta-feira, não tem nada aqui de programação na igreja, não está acontecendo nada, ou está acontecendo e não é do sábado, cara, vamos num culto lá comigo, vamos comer uma pizza com os irmãos, vai lá, em nome de Jesus, vai lá. Tem quem sabe faz bem para a sua cabeça. Sabe o que tem feito mal para a cabeça dos crentes? Ficar aqui, ó. Você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão. E ele? Não sei quem é, não sei quem é, não sei quem é. Sai de perto de mim, sai de perto de mim. Então eu quero dizer aqui nesse lugar, você é filho de Deus. Você vai viver como filho de Deus. Você pode ir e vir a qualquer lugar. Você pode escutar a rádio, cara. Até aquelas loucas, pode escutar também. Às vezes eu critico umas coisas aí, aponto algumas coisas em algumas rádios, mas eu fico lá escutando, nem que seja para dar risada. Tem uns caras que se dá risada. Agora, ao passo de eu, como líder, impedir que você tenha relação com outros irmãos, impedir, vai ter um negócio lá em Tremembé, lá, esse dia teve aí, Nívia Soares vai cantar, o outro irmão vai cantar, ei, vamos catar uma galera da pedra. Não! Onde vocês vão? Parece o Darth Vader. Onde vocês vão? Levou lá ali a Nívia Soares. Quem é esta? Quem é esta? É aquela irmã que canta da Igreja Batista Lagoinha. Lagoinha? Lagoinha para mim é só antes de estar aqui, depois de São Luís. Não quero saber de gente nossa lá. Por quê? Por que, líder? Você sabia, irmão? Você não sabia, mas se você não sabe, você saiba agora. Existe um monte de gente, irmãos, um monte de pessoas, irmãos nessa cidade, que proíbem irmãos de virem aqui assistir um culto. Proíbem! Aí eu pergunto para você, irmão, que vai assistir depois, vai ficar se mordendo. Você está com medo do quê, cara? Eu sou seu irmão, meu irmão. Eu amo você. Ninguém aqui vai fazer mal para as suas ovelhas. É a minha ovelha, querida. Não, nenhum homem é dono de ovelha nenhuma. Porque nenhum homem teve condição de morrer na cruz. E ainda que tivesse morrido, o meu sangue derramado não compra nem a mim mesmo. Não vale nada, porque é sangue de pecador. Agora a gente tem que aprender a viver como irmãos. Eu não acredito num reino de Deus com cerca. Então a Petra não pode ter cerca. Quando você está andando, daqui a pouco você bate um negócio, escrito assim, uma placa assim, ó. O Cris não quer que passe daqui. Volte. Em inglês, keep out, danger. Volte. Uma caveira. Parece o seu Madruga, né? Se você vê uma caveira dessa aqui, sabe o que significa? Sabe o que significa? Você vê uma igreja dessa, com esses nomes estranhos? Perigo. Não, irmão, vai lá, cara. Sabe por quê? Até no ruim, até naquilo que é ruim, o maduro tem que saber diferenciar o que é bom e é ruim. O verdadeiro cristão, ele tem que saber, cara, eu estou aqui na Petra, não é porque todas as portas fecharam, não. Eu estou ali na Assembleia, não é porque todas as portas fecharam, não, porque Deus me mandou aqui. Eu estou aqui, eu estou feliz, Deus me mandou, não estou preso, eu posso visitar os outros irmãos,
eu posso ir, eu posso tomar um café ali com os irmãos, vai lá, irmão, se quiser me convida, porque eu também gosto de café. Convida eu também, vou lá. Agora, quando tiram fotos, onde outros irmãos estão presentes, cara, dá um rolo. O que você estava fazendo com o Cristiano? O que vocês estavam conversando? Onde que é esse lugar? Que dia que foi isso? Foi dia do culto? O quê? Ô irmão, faz isso não, cara. A gente se ama. E eu estou esperando, já falei isso na cara de muitos irmãos, já falei um dia que eles fizeram a besteira de me dar a oportunidade de pregar no conselho de pastores de Pina, irmão. Mas eu dei tanto tiro. Tinha gente, pastor, que levantava no meio do culto que o cara fez e ia embora, assim, dava as costas e ia embora. No meio da pregação. Sabe do que eu estava falando? A gente precisa se amar. Sabe do que eu estava falando? Eu tenho testemunha, tinha muita gente lá, está gravado. Que a gente precisa ser irmão. Porque essa igreja não concorre com a Monte Sião que está aqui do lado. Nós somos irmãos deles. Nós não estamos em concorrência com ninguém. Nós estamos numa tentativa de nós aqui, o TAP ali, o outro lá, a Assembleia lá, a Batista ali, todos com culto domingo à noite. Porque sei que tem gente talvez que não vai chegar aqui na Petra. E tem gente que vai chegar aqui e não vai chegar lá. Então abram-se todas as portas que forem possíveis e preguem o evangelho de todas as maneiras possíveis para salvar tantos quantos aqueles que puderem ser salvos. Amém? Mas não por competição, comparação, orando para fechar o irmão da esquina. Isso é diabólico. Isso é maligno. Olha, vamos lá no tal. Vamos, cara. Sabe, irmãos, eu, como aquele que Deus chamou nessa igreja, no meio de tantos outros, sabe o dia que eu quero chegar? Sabe? Isso aqui não é hipocrisia e nem demagogia da minha parte não, porque eu não estou aqui de palhaço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual que é um sonho do meu coração? E eu sei que é o coração de muito aqui. Chegar o dia que a gente ficar sabendo que é irmão da igreja X ali, não sei, está em dificuldade, e a gente começar a fazer oferta aqui para mandar para eles. Porque é isso que está escrito em 2 Coríntios 8. Uma igreja ofertando para outra. Irmão, aí eu peço para você, vamos nos unir nesse propósito, vamos orar por isso. Senhor, dá dinheiro para nós, porque a gente quer dar para todo mundo. Muitos irmãos de muitas igrejas já perguntaram sobre o discipulado aqui. A gente pode vir ter discipulado aí? Você fez o curso de novos membros? Qual é o seu número? Não tem número não. Então. E ninguém aqui, essa também. Essa aqui, pera aí, irmão. E aqui, a única coisa que está desautorizado mesmo, e aí você tem que obedecer, porque isso aqui está errado. Trazer outras pessoas para cá, para ficar cantando o cara, para o cara ficar aqui. Quer ficar aqui, irmão? Porque Deus te trouxe. Fique aí. Aleluia. O dia que você não quiser mais, porque Deus falou, olha, você vai lá. Vai lá, cara. Vem aqui, me avisa, Cristo, estou indo, me abençoa, nós vamos te abençoar. Nós vamos lá te visitar. Que igreja que existe é uma só. Nomes e placas fomos nós que inventamos. De a gente sair daqui e lá ver o que está acontecendo. Mas por que você não faz isso agora? Porque agora não está podendo, irmão. Porque se a gente pega um domingo aqui, vamos fechar as portas e vamos lá em tal lugar, aqui em Pinda, não dá para entrar. Porque se algumas pessoas vissem isso, eles iam ter como uma invasão e não como um encontro de amor. Não pode. Triste, né?
Pense se é isso que Jesus morreu para fazer. Pense. Pense se isso agrada o Espírito Santo. Pense. Pense que você pode estar numa igreja onde você só vai ter uma posição, um cargo de cantor, de sei lá o que, de pregador, não sei. Se você tiver aliança, isso é, se você me obedecer à risca, não importa o que eu te fale, ainda que seja pecado. Porque um casal em Atos 5, chamado Ananias e Safira, um casal, de comum acordo, resolveram mentir ao Espírito Santo. Mas quem chega primeiro na igreja é um homem chamado Ananias, é o marido chega primeiro, ele mente e morre, a mulher só chega depois. E o Espírito Santo dá uma chance para ela, fala assim, ó, me diz aí, por quanto foi que você vendeu mesmo? Se ela tivesse falado assim, ó, apóstolo Pedro, eu quero dizer que a gente enganou, a gente mentiu, eu quero pedir perdão, ela seria poupada. Mas como ela estava debaixo da autoridade do marido, ela quebra a autoridade de Deus, os dois morrem. Você está falando para a gente desobedecer? Eu não estou, irmão. Eu estou falando que a palavra de Deus fala para você obedecer a Deus. Enquanto o seu líder, seu marido, quem for, estiver falando para você as coisas corretas de Deus, obedeça. Que daí você deve obediência. Agora, quando alguém qualquer uma dessas pessoas te enviar para o pecado, sai fora. Mas é o meu marido, sai fora. Mas é o pastor da igreja, sai fora. Sai fora. E as pessoas vão te falar assim, aquele irmão é rebelde. Rebelde contra homens e fiel a Deus. Agora, quando você encontrar um líder, um marido, um pai, um pastor, um irmão que te falar, cara, para com isso, em nome de Jesus, está errado. Agradece a Deus também. Agradece a Deus pelo seu marido quando ele fala as coisas de Deus para você. Ainda que você não goste muito não. Agradece a Deus pelo seu pai, pela sua mãe, pela igreja onde você está, pelo seu pastor, pelos seus líderes. Quando eles falam, para com isso, que isso não é de Deus, faz isso aqui. Agradece a Deus por eles também. E eu queria que você se colocasse de pé.